Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também, galera, compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado do Brasil, Flamengo, com notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para vocês aí dos comentaristas, para não perder nada aí do Mengão. Peço a vocês também aí, deixem os seus feedback nos comentários. Agora vamos para mais um pacotão de notícias diárias aí que eu preparei aí para vocês do Mengão. É isso aí. Fala que é de nós somos de Ipanema, poxa. Pô. Tem como eu almoçar depois daqui, não? É, direto. Já Bom, Tite. Flávio Amêndola. Meu lateral esquerdo é Tirson. Tá faltando o anúncio oficial, mas a gente já sabe. Quero saber o seguinte. Vai dar certo no Flamengo? Teve até um amigo nosso aqui, um telespectador que tá mandando. Eu não consegui ler direito, porque obviamente a gente tá aqui no meio. Ó, ele tá aqui, acho que é o Júlio. Não, vou achar aqui o nome dele já. Que ele tá perguntando. Leandro de Souza. GV, pergunte aos rapazes. Tite, vai dar certo no Flamengo? Tô encaminhando a pergunta. Eu acredito que sim. Eu acredito que ele vai conseguir extrair muita coisa boa, não só desses jogadores, mas dos que virão em 2024. E eu acho que, se a gente parar para observar aí essa gestão do Landim, desde o Abel Braga, se a gente for parar para observar todos os treinadores que passaram pelo Flamengo, o Tite é o maior entre eles. É o mais vencedor, é o mais importante para o cenário mundial, até por conta da Copa do Mundo. Para mim, é o cara mais inteligente. Então, eu acho que esse ponto que foi um problema, não só do Sampaoli, mas também do Vitor Pereira, também do Paulo Souza, que é a questão da gestão do grupo, isso, para mim, não vai ter. Pelo contrário. E seria uma surpresa muito grande se houvesse algum probleminha, algum burburinho de problemas internos, de problemas entre os jogadores com a comissão técnica. Porque eu acredito que o Tite tenha muita habilidade para conseguir lidar com esses jogadores. Nenhum desses jogadores que estão no Flamengo aí, nenhum deles é maior do que o Tite. Nenhum. Pode pegar aí Gabigol, 2 Libertadores, Arrascaeta. Meu amigo, o Tite tem 2 Copas do Mundo nas costas, Mundial de Clubes, Libertadores, Brasileiro, Sul-Americano. O último brasileiro campeão mundial, né? 2012. O Tite tem todos os títulos possíveis do nosso futebol. Então eu acho que esse fato dele ser, não vou dizer superior, mas ele tem um nome, ele está numa prateleira bagagem maior do que a dos jogadores em questão de conquista, em questão de experiência internacional, e aí eu falo mais da Copa do Mundo, eu acho que isso vai fazer com que ele tenha muito sucesso. E eu torço muito para que isso aconteça, porque o Tite, para mim, é um dos grandes treinadores que a gente tem. E aí, Latera? Além de tudo isso, ele vai trazer a alegria de novo para esse grupo, principalmente nesse momento. Depois ele vai fazer a reformulação, é um cara realmente muito capacitado, com tudo que ele passou na carreira dele, vivenciou grandes momentos, não só de títulos, mas a gente fala assim, o que ele vai fazer no Flamengo? Vai conseguir título? A gente não sabe se é título, mas que ele vai brigar por eles de uma forma, jogando com uma qualidade muito melhor do que a gente está vendo hoje. Não temos dúvida nenhuma disso. Ele vai resgatar essa alegria que está faltando. Eu lembro quando ele assumiu a seleção que o time estava muito abaixo, a seleção estava muito abaixo, assim, mentalmente. A galera não queria ir para a seleção, uns recusavam, outros, o clube não liberava. E assim, ele foi resgatando aos poucos, foi pegando, trazendo alegria e trouxe até para o povo brasileiro, que não estava acreditando muito. E ele trouxe ele resgatou aquela alegria. Então, eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho. Em relação a títulos, a gente só sabe, não tem certeza que pode vir a acontecer, mas que ele vai chegar a brigar por esses grandes títulos, sem dúvida nenhuma. É um baita cara, um baita profissional, capacitado, é um cara que tem um staff muito, muito grande e qualificado. Você chegou a pegar uma Maceredinha lá? Não, já tinha saído, né? Não. Eu acho ele que chegou o com o Fábio... o Fábio Maceredinha. Então, eu trabalhei com ele no Santos. Você tinha saído, então, quando ele chegou com o Oswaldo, né? Não tinha, mas baita profissional. Gente boa demais. Na época ele era fisiologista. É um cara inteligentíssimo, um cara que tem uma... Pelo menos vai correr, né, Tirso, o time, né? Muito. Pelo menos vai correr. O que ele fez eu jogar no Santos foi absurdo, cara. Então, assim, é um cara realmente... A staff
do Tite é muito bom. Então, eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho. Muito bem, Bigodão, tamo junto. Aquele abraço. Latera, tamo Bora, junto. Flusão. É hoje, hein? Pra cá. Para avançar um pouquinho, a gente falou ontem, o Tite disse sim ao Flamengo e para avançar um pouquinho, disse não a dirigir o time no sábado. Cara, eu É falei isso? com uma pessoa ontem à noite, no intervalo do jogo do Fortaleza com o Corinthians, que me disse que não tem nada assinado. Nem nada assinado. Limitou-se a dizer isso, não tem nada assinado. Então ele não está oficialmente contratado. Não está oficialmente contratado. Segundo essa pessoa me informou, é difícil falar. e nós- Acho que ele assina depois que passar o jogo do Corinthians. e nós ele vamos vai... E o Mário Jorge, isso é. vai ser aparecido. Ele que eu dirige corto o- um braço se o Mário Faz isso, Jorge. já perdeu um braço. Já perdi um braço, Já perdeu. não lembro o motivo. Com esse silêncio da direção do Flamengo, do próprio Tite e tudo mais, isso nos dará o direito, não a nós jornalistas, mas nos dará o direito à humanidade de achar, até o fim dos tempos, que o Tite, Por conveniência. por conveniência, vai assinar só depois do jogo contra o Corinthians. Concordo. Sim. Porque você diria que ele pipocou? Cara, eu acho isso uma... Não é pipocar, isso eu acho uma babaquice gigantesca. O Tite não é propriedade do Corinthians, primeiro. O Corinthians não é dono do Tite. E o primeiro a dizer isso tem de ser ele. Pra e vai parar com ser essa jogo palhaçada com os que tá virando ingredientes, Flavinho, futebol. Porque eu recebi informação aqui Pô, bicho. de gente da diretoria É e profissional. tal, da Gaviões, falando que vai ter um protesto fortíssimo no Contra Corinthians. quem? Contra o Corinthians. Corinthians, não contra o Tite. Então, entendeu? O Tite não, tem mas nada você a ver com isso. imagina Se ele vai ele dirigir entrar o no meio clube. desse turbilhão, ainda por cima, o próximo jogo do Corinthians é justamente contra o Flamengo, e ainda o Tite lá. Aumenta. Mas ele só dá razão àquilo que nós estamos falando. Sim, Se sim. ele tem o direito de escolher o Flamengo, e ele realmente claro que tem. Eu acho vai que lá ele e tem que dirige respeitar, o Flamengo. Vocês sábado. acham, por exemplo, que o Andrés e o Duílio pediram pra ele assinar só depois? Eu acho que não. O Tite? Tite assina, não. Oh. É isso que eles falaram. Não sei não, hein? Não. Imagina, levantou uma ó, coisa que eu tinha pensado caiu na aí. Sul-Americana. Não. Próximo Não. jogo contra o Flamengo, brigando Não, pra não, não não, não, Tudo bem. Pela Você amizade, olha eu, pelo banco, menos... os caras, tá lá o Tite. Eu acho que é o contrário, senhor Mar. Eu acho que é bom dividir, entendeu? Se eu sou do Willian, eu sou o Andrés, falar, pô, vamos dividir essa bomba, velho. Eu acho, mas Porque aí o isso pessoal fica xingando. Exato, porque aí Vamos muda tirar o foco, né? Os personagens do futebol É até precisam melhor que ele venha. parar de alimentar essas coisas. Entendeu? Porque se o Tite vai assumir o Flamengo. Vai assumir o Flamengo. Indica, né? É o que tudo indica. Leva aí. Se ele não assumir o Flamengo, eu desdigo tudo que eu tô dizendo agora. Mas vai assumir o Flamengo. E deixar de dirigir, porque o jogo é contra o Corinthians, por causa do momento do O Corinthians. cara tem que ser profissional, Os caras precisam pô. parar de alimentar essa E o história. próprio Pô. Flamengo tem que cobrar Tudo bem, também. Acabou. Esse Tem que jogo ser a gente tá falando, ontem a gente fez um exercício aqui de possibilidade de Flamengo campeão. Sim. Então já Passa assume por esse agora. jogo. Exato. Bom, enfim. Gente, muito obrigado a todos pela audiência. Eu acho que tem que te perguntar sobre essa situação do Tite. Porque o Tite, hoje o Eric Faria dá a notícia de que o Tite fechou com o Flamengo. O Tite disse sim, tá? Eu falei isso aqui algumas vezes, ontem mesmo eu disse que... Mas não tinha cravado que ele disse o sim, mas que estava palavrado. E hoje ele traz a notícia de que disse o sim, que está acertado e que falta pouco para ser anunciado. A pergunta, né, se a sua informação é semelhante ou não, se você também não tem, como não tinha ontem, e você é sempre muito sincero, e se for realmente, se disse o sim, é o técnico certo para botar esse Flamengo nos trilhos, Mauro? O Tite vai conseguir o que nenhum conseguiu, porque nenhum treinador depois de Jorge Jesus conseguiu botar limites nesses jogadores. Podem ter sido campeões. Dorival Júnior foi campeão, o próprio Rogério Ceni foi campeão. O que vocês chamam de botar limites? Ele vai fazer do jeito dele, não vai renovar com vários jogadores dessa geração. Duvido. Você acha que não? Você acha que ele vai ser, então, um apaziguador? Ele é apaziguador. Aliás, o Corinthians, uma certa vez, ele não conseguiu fazer uma mudança necessária no elenco, o Mano Menezes é que fez. Ele sai, o Mano vem, aí o Corinthians começa a romper contratos, começa a mudar o perfil do elenco, aí depois ele volta. Já num outro momento, sem todos aqueles jogadores que ganharam títulos importantes com ele na primeira fase, na sua primeira passagem, né? Daquelas duas marcantes passagens que teve pelo Corinthians. Eu acho que não é o temperamento dele. Usando como referência o Tite de 2015 para 2016, né? É o melhor técnico brasileiro. Ele passou um tempo grande na seleção. Vamos ver como é que vai ser o trabalho dele de volta ao dia a dia de clube, né? Que é uma coisa que ele está desacostumado. Agora, ele é apaziguador, ele consegue conduzir bem jogadores, muitas vezes até controversos, difíceis, de temperamento mais complicado. Eu acho que é isso que ele vai fazer.
Agora, ele vai assumir, se tudo correr como está se encaminhando ainda agora nesse mês de outubro, certamente na semana que vem, data FIFA, vai ter aí uns 10 dias para trabalhar, conhecer os jogadores, aí vai fazer os próximos jogos. A meta é ficar na zona de classificação da Libertadores, o time já voltou para ela. E claro, não vai falar em título. Se por acaso se apresentar uma oportunidade, aí vai mudar o discurso. Mas não vai falar sobre isso porque não depende do Flamengo. Mas você acha que os jogadores vão continuar com a mesma autonomia, com a mesma autoridade que eles têm lá dentro? Eu acho que ele vai conduzir até o final do ano de forma bem amigável. E aí ele vai ter a oportunidade na virada do ano de tomar decisões junto com a diretoria sobre quem renova o contrato, quem não renova, quem pode ser negociado. E por aí vai. Mas o que eu imagino? Ele vai tentar recuperar o Cebolinha, que jogou bem com ele na Seleção Brasileira em 2019, na Copa América. Pode ser que ele peça a permanência do Everton Ribeiro, que o Flamengo quer ficar com ele. A questão é tempo de contrato, questões contratuais, salário, essas coisas todas. O Bruno Henrique é óbvio, o Flamengo quer renovar, não precisa pedir, depende de questões que já falamos aqui na semana passada. O Felipe Luiz e o Rodrigo Caio, a princípio o Flamengo não renovará contrato, não sei se ele vai pedir por um deles ou pelos dois. Aí vai depender da diretoria. O Rodrigo Caio é uma questão física e o Felipe Luiz é uma questão de fim de carreira mesmo. Ele não consegue jogar quase, né? Já está bem veterano, tem uma hora que não dá mais. E ele pode, aí pro ano que vem, ele vai poder avaliar nesses jogos que faltam. Se ele assumir depois da data FIFA, durante a data FIFA, faltam 13 jogos, ele vai ter 12 partidas. É um número bom de jogos, né? Para você trabalhar, treinar, conhecer os jogadores e fazer as avaliações, entender o funcionamento do clube. E pedir mudanças não só no elenco, mas na própria estrutura, para ele poder trabalhar o ano que vem. Aí no ano que vem é molezinha, né? Pega primeiro o Campeonato Carioca, não tem outra competição. Então ele tem um tempo grande para treinar o time, jogando contra adversários, alguns que são muito fracos. Dá para estruturar bem o time durante esse período todo. Você acha que ele vai mudar o time, Mauro? Porque esse time já está junto há um bom tempo, vários nomes. Você acha que vai mudar? Você acha que o Tite pode conseguir trazer outros jogadores que sejam os pilares desse Flamengo? Porque a gente tem há muito tempo o quarteto sendo pilar. É muito cedo para falar sobre isso, porque envolve uma série de questões também, até físicas, né? E continuidade. O Gabriel hoje é reserva. Como é que vai ser com ele a relação? A relação que o Diego vai jogar, ele vai recuperar o Gabriel? Seria para ele também, né? Porque ele levou o Pedro para a Copa e não levou o Gabriel. Eu imagino que ele vai tentar recuperar esses jogadores importantes. Faz parte muito do perfil dele. E ele vai contar ponto para ele, né? Se ele faz o Cebolinha jogar bem, fala, pô, o Tite fez o Cebolinha jogar bem, você vê como é que pode. Contratação. Né? Recontratação. Exatamente. Se o Gabriel volta a jogar bem e tal, evidentemente ele vai. Ponto para ele. Pô, o Gabigol estava mal, agora está jogando bem de novo. Isso é para ser mérito da comissão técnica. Eu acho que ele vai trabalhar nessa direção. Mas ele é um cara apaziguador. A minha questão só há muito tempo que ele não trabalha em clube. Então a minha referência de todos nós é 2015 para o começo de 2016. Depois foi só seleção. Seleção é outra pegada, né? Outro ritmo, não tem dia a dia. Eliminatório sul-americano não dá para levar muito a sério. É um campeonato estadual de seleções, que é adversários fracos, classifica quase todo mundo, agora mais ainda. Então, a gente tem que ver como é que ele vai voltar. Como ele é um cara que já se reinventou outras vezes, eu acho ele muito ligado, antenado com as coisas do futebol, as transformações, as mudanças, ele é muito observador, estuda bastante isso. Eu imagino que ele chegue com ideias táticas interessantes, que ele possa apresentar algumas coisas boas, como fez no Corinthians, e funcionar bem. Eu acho que é uma contratação que, se acontecer, ela é uma contratação boa para os dois. Para ele também, eu acho que dificilmente teria uma proposta melhor, porque ele não teve, a priori, parece que não teve nenhuma grande proposta do exterior. E no Brasil, quem pode oferecer algo melhor para ele? O cara mora no Rio. Deve morar na Barra, né? Todo mundo deve morar na Barra. A CBF é na Barra? Na Miami brasileira, carioca lá. Os que só moram no Leme, viu? Só anda naquele pedacinho, sair de lá apanha porque é tonto. Então, mas eu não vou citar nome, sim, mas tem alguns. Claro. Mas mora Leblon, animal. Que seja. Continuar. Mas então é Leblon, mas se sair de lá apanha porque é tonto. Pronto, é igual. Então, assim, mora na Barra. O CT fica no contrafluxo, né? Porque vai no sentido contrário do trânsito que vai para outra direção da cidade. Então ele vai pegar o carrão dele ali e rapidamente vai chegar e vai trabalhar. O CT é ótimo, tem toda a condição. O salário não atrasa. Os jogadores são bons. Pode ter reforços de peso. Ele pode pedir jogadores. E alguns que estão no elenco que saírem eventualmente têm valor de mercado. Então você tem como negociar ali alguns jogadores e trazer outros. O presidente do Flamengo certamente não vai poupar esforços, porque é o último ano dele como presidente. Ele tem duas opções do Landim. Sai como um fracassado, se o ano que vem for ruim, como está sendo esse ano. E aí os títulos que ele ganhou, o pessoal esquece. Né? E tem eleição no final do ano, e obviamente ele quer fazer o seu sucessor, ele vai querer, é óbvio que ele vai querer apoiar um cara que vai vencer. Né? Ou ele sai ganhando tudo, porque é possível.
eu acho que ele não vai segurar a caneta lá na hora de preencher lá, não digo o cheque, né, de fazer o Pix. Vai liberar. E o Flamengo vai poder ter um time forte. Ele tem todas as condições, vai ganhar bem. Qual a proposta melhor para o Tite hoje? Quem pode oferecer a proposta melhor? Qual o clube que está à procura de técnico, que pensa em trocar de técnico, que tem condições de oferecer mais do que ele vai ter lá? Nem mudar de casa ele precisa, quer dizer, não tem muito sentido não ter acordo. E o Flamengo precisa de um técnico no perfil dele para apaziguar, porque não vai fazer o que seria o mais adequado, acho que seria uma mudança muito mais profunda, todo o departamento de futebol. Isso não vai acontecer. Ou vai continuar o Landinho, o Marcos Braz, aquele pessoal todo. Pode cair uma cabeça ou outra lá, de repente é um gerente, um supervisor, um cara que faz não sei o que lá, pode funções menores, né? Mas a cabeça do departamento vai continuar sendo a mesma. Não dá nenhum sinal de que vai mudar e eu acho que não vai mudar. Só para te liberar, e depois eu vou perguntar essa pra mesa também, essa situação do Gabigol, porque viralizou pra caramba o vídeo onde a torcida do Flamengo, comemorando a Libertadores, gritava: o Tite vai se fuder, o Gabigol não precisa de você. E aí o Gabigol no microfone fala: verdade, hein? Minha seleção é essa aqui, é o Flamengo. Eu, conhecendo o Tite, que é um cara realmente bem político e apaziguador, acho que não vai ter nada entre os dois. Mas o próprio Vampeta já disse aqui, que já falaram pra ele que o Tite não gosta da personalidade do Gabigol. Pode surtir algum efeito pro Gabigol no Flamengo ou pode ser até positivo? Do Gabigol querer mostrar serviço? Eu acho que é o seguinte, o Gabigol, embora ele não esteja numa grande fase, ele tem um peso grande ali, né? Não preciso explicar por quê. O cara tá na história, o cara fez gols muito importantes, teve passagens, assim, períodos muito bons. E eu imagino que ele vai ignorar isso aí, vai falar, coisa da emoção ali na hora, estava empolgado, eu tinha que escolher X jogadores, 26, não pude levar todo mundo, natural que o cara fique magoado, acabou e passou. Ele não vai ficar comprando briga com isso, não é nem o temperamento dele. E tem outra questão também, né? Alguém vai perguntar sobre isso na coletiva, acredito, se ele for apresentado de fato, sempre na condicional. E eu acho que não vai perguntar. Alguém vai perguntar. Acho que alguém vai perguntar. Tem ainda essa expectativa de que alguém pergunte, porque eu acho que é uma pergunta que tudo cabe. Se for tão falado, alguém vai ter que perguntar isso. E ele tem que responder, né? E o Gabigol também vai ter que responder. Quando for aparecer ali na zona mista, em algum lugar, vão perguntar ao Gabigol: vem cá, você falou tal coisa e agora? Ele vai dizer: não, aquilo foi na hora, se fizer mais parte, tinha gente boa, tamo bem. É isso que ele vai dizer. Como ele fala de todos os técnicos. E a outra questão que vão dizer para ele é que você disse que poderia ser chamado de mentiroso, né, se voltasse a trabalhar. Essa é a resposta mais simples do mundo. Se ele não ficar, assim, se ele se preocupar em conquistar a torcida do clube que ele vai trabalhar, parece que ele vai trabalhar, é só ele falar alguma coisa do tipo: olha, realmente não queria trabalhar esse ano, mas o Flamengo me chamou, o Flamengo não se diz não ao Flamengo. Pronto, acabou. Ganha a torcida, ganha todo mundo, fica todo mundo feliz. Mas perde um pouco da outra também que ele deixou. Ele está preocupado com o Corinthians ou com o Flamengo? E se ele vai acertar com o Flamengo, tem que se preocupar com o Flamengo. Ora bolas. Mas é uma coisa óbvia. O Marcelinho Carioca é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Ele começou no Flamengo, jogou no Flamengo, jogou com o Zico. Quando ele passa a jogar no Corinthians, ele esquece o Flamengo. Claro, ele joga no Corinthians, ele vai ficar pensando em Flamengo. Assim é a vida. O Renato Augusto começou aonde? Flamengo. Então, ele hoje tem até uma tatuagem do Maracanã e tudo no braço. Então, joga no Corinthians, vai ficar pensando em Flamengo? Não. Se fizer um gol no Flamengo sábado, faz o quê? Não vou comemorar. Eu comemoro o gol. Ora, é um profissional, gente. Agora vai ficar nessa coisa a vida inteira. Isso é uma narrativa meio doentia. Não, porque o Tite... Cara, o cara é técnico. Se não fosse o Flamengo, poderia ser o Palmeiras. Amanhã, se porventura o Abel resolvesse voltar para a Europa, uma proposta, uma situação qualquer, e o Tite na pista, o Palmeiras poderia lá contratar o Tite. Se ele aceitasse, ele vai treinar contra o Corinthians. Sabe? Essa é uma coisa meio louca, essa situação. Como se amanhã, talvez, os anos podem se passar, o Guardiola pode treinar o Manchester United. Pode acontecer, sair da Inglaterra e voltar. Mas eu acho, da opinião, eu acho que aquilo que você achou absurdo ontem, não que você acha que a informação é errada, eu acho que aconteceu. Eu acho que o Tite evitou pegar o Corinthians. Não, eu não duvido disso. Eu acho. Eu não duvido disso, mas eu acho assim, que se o técnico... Você já falou aqui, mas pra quem não assistiu ao programa ontem, qual é o motivo do Tite não assumir? É o Corinthians. É o ex? É o ex, exatamente. Menina, mentira. É o ex. É porque, assim, só pra contextualizar, o Tite é tratado como ídolo máximo lá no Corinthians, ganhou muita coisa importante. Ele transcende até a questão de ídolo, né? E o Corinthians já tentou várias vezes a contratação do Tite, inclusive nessa temporada, e o Tite sempre manteve a postura de dizer não, porque ele não queria, porque ele tinha um acordo com a família dele de não assumir um time brasileiro ainda na temporada de 2023. Então, assim, ele quer evitar o desgaste. E eu concordo, falei isso aqui ontem e volto a repetir, eu concordo com o Tite. Eu acho que seria uma exposição totalmente desnecessária para ele, para a família dele, até mesmo para o Corinthians. Não via a necessidade do Flamengo forçar a barra.
botar o Tite agora na beira do campo contra o Corinthians, depois tem a parada técnica, o Tite chega e aí inicia o trabalho dele. Então eu acho assim, para evitar o desgaste, eu concordo com o Tite, eu não acho nenhum problema também a diretoria do Flamengo esperar, não vejo como, tá se colocando abaixo de um treinador, que postura lamentável da diretoria, não vejo dessa forma, muito pelo contrário, acho que mesmo com o Mário Jorge ali na beira do gramado, é um Corinthians que está muito abaixo tecnicamente, a verdade é essa, então mesmo com o Mário Jorge ali, vejo o Flamengo com condições de vencer um Corinthians fora de casa. Mas pensa aqui, vamos pensar em toda esses 5 anos multicampeão do Flamengo, começa com o Jorge Jesus, né? E aí depois... Mas antes teve a escolha do Abel Braga, que foi errada a escolha. O Jorge Jesus chega depois da saída do Abel Braga. Sim, mas eu tô falando Jorge pra cá, né? Que começa a ganhar tudo. É porque eu quero ressaltar que a diretoria começou escolhendo mal. Não, mas eu não digo nem das escolhas que foram feitas. Eu tô vou fazer um recorte aqui pra reflexão de vocês aí, o Pedrosa. Do Jorge pra cá, aí vem aquela máquina, que é um time histórico até aqui no nosso futebol brasileiro, né? Quem viu aquele time sabe o que aconteceu. Depois, começa a trocação. Troca Domenech, do Rogério Ceni. Aí a gente já comentou aqui que o Rogério ele tem muita qualidade, mas que também o Flamengo foi campeão ali por resquícios de um Jorge Jesus, do que eles sabiam fazer e mais, de como aquele time estava voando Gabigol. E o Gabigol. Ainda. Aí começa a patinar. No meio desse caminho tem um Dorival 20 gotas. Durou 6 meses, o homem ganhou 2 coisas, mas foi tipo uma novalgina mesmo, né? Um negócio ali pra melhorar a cabeça, mas não melhorou. O que é o oriundo do sintoma. O que tá trazendo aquele sintoma? E aí vem Vitor Pereira, Paulo Souza... Domenech... Não, depois do Dorival. Vitor Pereira e Sampaoli. Agora, o que sobrou foram cacos. Para pra pensar que tem um ano que o Flamengo tá sem uma organização tática. Tem 9 meses. Desde que o Dorival Júnior saiu, com certeza. Mas assim, o principal ponto aí na minha opinião é o seguinte: é muito ruim você pegar trabalhos que você não tem nada para se aproveitar. Isso é péssimo. Só que quando você está falando de jogadores do calibre dos jogadores do Flamengo, você consegue também implantar a sua metodologia de trabalho, porque eles conseguem absorver isso de forma muito rápida. Jogadores aí que já trabalharam com o Tite. O Pedro, o Everton Ribeiro, Rodrigo Caio. O Tite conhece muito bem todos os jogadores do Flamengo. Todos, porque são todos jogadores que em algum momento da carreira já se colocaram, quem sabe, como selecionáveis, ou pelo menos ficaram no radar ali. Então o Tite vai ter muita facilidade, na minha visão, Fernanda, de conseguir implantar o trabalho dele. Porque são jogadores inteligentes, tecnicamente muito bons, e o Tite, eu já falei isso aqui no programa, eu vou falar de novo, dos técnicos brasileiros, ele é o melhor, ele sobra no futebol brasileiro. Então o Flamengo tem tudo para conseguir novamente, com o Tite, uma nova hegemonia. Se vai acontecer ou não, sabe qual é o maior ponto dessa sua fala aí, Pedrosa? Não é quem o Tite conhece, é que todo mundo conhece o Tite. Eu acho que é esse clima que o Flamengo precisa hoje, essa moral. E mais, você até comentou isso aqui por esses dias. O Vene Casagrande, a gente comentou até isso outro dia aqui, teve uma fala, foi no Flow? O Tite disse que ele não ia pegar nenhum time até esse ano, que ele ia curtir a família dele e tudo mais. Por que será que ele aceitou o Flamengo agora, então? Vamos lá, essa fala aí foi dita meses atrás, correto? Logo depois da Copa do Mundo, se não me engano. De lá pra cá, muita coisa aconteceu e eu não vejo nenhum problema o Tite mudar de opinião. E se a gente parar e analisar, Fernanda Maia, eu tenho certeza que na ocasião, quando o Tite disse isso, ele jamais fosse esperar que o Flamengo fosse fazer uma proposta para ele. E hoje, no futebol brasileiro, qual o Flamengo tem? Uma das melhores do futebol brasileiro. Salário em dia, o Flamengo não atrasa salário há mais de 10 anos. Elenco bom, um dos melhores elencos do futebol sul-americano, para muitos aí, o melhor elenco. E ele terá o mais importante, carta aberta, carta branca para ele chegar. Ele será o dono do Ninho do Urubu. Ele vai poder fazer o que ele quiser. Então, assim, eu não vejo nenhum problema o Tite mudar de opinião, assumir o Flamengo nessa reta final de temporada, já pensando na reformulação para 2024. Muita gente critica o Tite, muitos corintianos estão criticando o Tite por causa disso. Mas, assim, sejamos francos, não dá para você comparar hoje o Corinthians e o Flamengo em estrutura de trabalho. O Corinthians está vivendo uma crise política absurda, porque é ano político, eventualmente atrasa salário, tem um elenco que precisa muito mais de reformulação que o próprio Flamengo, e eu vejo o Flamengo hoje como a melhor oportunidade de trabalho no futebol brasileiro para o técnico Tite.
Ou não é? Então em outro movimento, Vene. Vamos lá, aí vamos citar assim o Palmeiras, mas eu acho que o Tite jamais assumiria o Palmeiras. Não, jamais. Então, é o Flamengo, pô. Você foi perfeito em todas as suas... Ficamos por aqui, nação, e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários aí para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí, galera, nossos vídeos com os seus amigos. É que você ficará por dentro de todas as notícias do Mengão diariamente aí para vocês.